Meu nome é Avery Thompson. Tenho 33 anos. E quando o jantar de ação de graças terminou, minha família finalmente entendeu que silêncio nem sempre significa fraqueza. Mal tinha colocado o casaco quando percebi que algo estava errado naquela casa. O ar parecia polido demais. Ensaiado demais. Como se todo mundo estivesse esperando uma cortina subir para uma peça que eu não tinha sido convidada a ver. Meu pai ficava checando o celular com aquele sorrisinho arrogante que ele usava quando achava que estava prestes a impressionar alguém. Minha mãe sorria brilhante demais. Meus irmãos estavam praticamente vibrando de empolgação antes mesmo do peru chegar à mesa. E eu ficava lá, observando. Porque já tinha visto aquela expressão no rosto do meu pai antes. Era a expressão que ele usava quando estava prestes a me lembrar que, nessa família, eu nunca fui a que importava. O jantar começou como todas as outras refeições de feriado naquela casa. Porcelana cara, risadas forçadas, e o tipo de conversa que parecia calorosa até você prestar atenção de verdade. Aí meu pai se levantou com a taça de vinho e aquela autoridade antiga na voz. A sala silenciou na hora. Ele anunciou que estava vendendo a empresa da família. Não passando para frente. Não mantendo no nome da família. Vendendo. Depois jogou a segunda bomba e deixou claro que eu não ia receber nada. Nenhum título, nenhuma participação, nem a cortesia de fingir que eu algum dia tinha feito parte do futuro que ele havia planejado. Todo mundo reagiu exatamente do jeito que você esperaria. Todos, menos eu. Porque enquanto eles estavam celebrando e entrando em pânico, eu tinha só uma pergunta para fazer. E quando fiz essa pergunta, a resposta mudou tudo naquela sala. Mas antes de te contar o que ele disse, e por que aquele ação de graças terminou em silêncio total, me diz, como está o tempo aí onde você está, e de onde você está assistindo isso? Quero ver até onde essa história chega. Cresci em Oak Grove, Illinois, numa casa que parecia sucesso de todos os ângulos. O gramado da frente era sempre aparado com uma precisão que mal parecia real. A sala de jantar era reservada para feriados e visitas de negócios. E cada parede carregava algum lembrete de que o nome Thompson importava. Meu avô, Walter Thompson, fundou a empresa em 1982 com um punhado de clientes de armazém e um software desajeitado que ajudava transportadoras a rastrear cargas mais rápido que a concorrência. Meu pai pegou essa operação regional pequena e transformou na Thompson Logistics Systems, uma respeitada empresa de software do meio oeste que atendia distribuidoras, transportadoras, e empresas de cadeia de suprimentos que acreditavam que lealdade valia mais do que inovação. Em público, as pessoas chamavam de legado familiar. Em privado, era o reino do meu pai. E todo mundo naquela casa sabia exatamente quem ele acreditava que deveria herdar esse reino. Não era eu. Eu era a filha do meio. A que percebia padrões rápido demais, fazia perguntas demais, e de verdade se importava com como a tecnologia funcionava por baixo do discurso de vendas polido. Aos 12 anos, já aprendi a programar online depois de terminar o dever de casa. Aos 16, construía das protótipos por diversão, só para ver como os dados podiam prever atrasos antes que acontecessem. Achei que isso importava. A que ser útil importava. Mas no mundo do meu pai, utilidade valia menos que imagem. E imagem valia menos que tradição. Meu irmão mais velho, Derek, era a tradição num terno bem cortado. Tinha o aperto de mão certo, o sobrenome certo, e a confiança certa para preencher um ambiente, mesmo quando não tinha absolutamente nada a dizer. Amava golfe, gostava de ser fotografado com clientes, e de alguma forma sempre era elogiado por liderança enquanto outras pessoas resolviam os problemas ao redor dele. Minha irmã mais nova, Haley, não tinha interesse na empresa em si, mas amava tudo que vinha junto com ela. Construiu toda a identidade dela em torno da riqueza familiar polida, brunches caros, decoração de feriado perfeita, e legendas sobre legado, classe e trabalho duro, que teriam sido engraçadas se não fossem tão descaradas. E tinha minha mãe, Elizabeth, que havia aperfeiçoado a arte de suavizar conflitos até parecerem boas maneiras. Ela sentia a tensão no segundo em que entrava num cômodo, mas em vez de enfrentá-la, servia vinho, mudava de assunto, e agia como se silêncio fosse a mesma coisa que paz. Esse era o ritmo da nossa família. Derek era elogiado.
Haley era mimada. Meu pai era obedecido. E eu era tolerada. No jantar, se eu mencionava a arquitetura de produto, meu pai sorria do jeito que homens sorriem para crianças com pintura a dedo e dizia algo como: Avery, meu bem, vamos deixar a conversa de negócios para as pessoas que realmente tocam o negócio. Se eu apontava ineficiências nos sistemas desatualizados deles, ele me dispensava e dizia: os clientes não pagam por tendências. Eles pagam por confiança. Confiança, na cabeça dele, significava manter tudo exatamente igual até ser tarde demais para mudar. O que tornava tudo pior era que eu não estava imaginando nada disso. Não era a filha amargurada reescrevendo a história porque não teve atenção suficiente. Eu tinha as notas, os estágios, a formação técnica e a ética de trabalho para merecer um lugar de verdade naquela mesa. Estudei ciência da computação e operações na Northwestern. Me formei com honras e voltei para casa acreditando que talvez, finalmente, ele tivesse que me ver como mais do que uma inconveniência com boas ideias. Ainda lembro de como era esperançosa na primeira vez que trouxe o futuro da logística preditiva no jantar. Tinha passado semanas construindo um modelo mostrando como machine learning podia ajudar transportadoras de médio porte a reduzir janelas de erro, desperdício de mão de obra e ineficiências de combustível. Achei que ele pelo menos faria perguntas. Em vez disso, ele cortou o bife, mal levantou os olhos e disse: Avery, empresas como a nossa não apostam em teoria. Depois se virou pro Derek e perguntou sobre algum passeio de golfe com clientes. Como se eu não tivesse falado nada. Foi aí que comecei a entender o problema de verdade. Meu pai não me ignorava porque eu não tinha valor. Ele me ignorava porque meu valor ameaçava uma história que ele já havia decidido contar sobre quem importava nessa família. O momento em que tudo quebrou aconteceu quando eu tinha 23 anos. E não aconteceu em alguma sala de reuniões dramática em Chicago. Aconteceu durante um daqueles retiros de negócios familiares polidos que meu pai adorava organizar todo o verão em Wisconsin Dells. Ele chamava de fim de semana de estratégia. Mas era um desfile. Executivos apareciam em roupas resort casual. Clientes vinham para jantares de filé e vistas do rio. E meu pai ficava de patriarca visionário enquanto Derek acenava ao lado dele como um príncipe herdeiro em treinamento. Eu tinha passado 2 meses me preparando para aquela viagem. Construí uma apresentação completa sobre previsão de suprimentos com inteligência artificial e otimização de rotas. Não em termos abstratos, de um jeito que a Thompson Logistics Systems pudesse realisticamente implementar em fases. Tinha dados reais, margens projetadas, análise de risco e um plano de implementação prático. Sabia que os clientes deles estavam começando a sentir o peso de gargalos, lacunas de mão de obra e comunicação de armazém desatualizada. Sabia que o mercado estava mudando mais rápido do que meu pai entendia. Mais do que tudo, sabia que essa proposta podia colocar a empresa anos à frente da concorrência. Se ele desse uma chance. Na segunda tarde do retiro, depois de um longo almoço e uma rodada de discursos autocongratulatórios sobre cultura da empresa, meu pai finalmente me deu 20 minutos para apresentar. Fiquei de pé na frente de uma sala cheia de staff sênior, 2 clientes históricos, Derek, minha mãe e alguns assessores externos. Meu computador estava conectado. Minhas anotações estavam prontas. E pelos primeiros 3 minutos, as pessoas de verdade escutaram. Mostrei como a modelagem preditiva podia sinalizar interrupções de entrega com antecedência. Mostrei como a alocação de pessoal em armazéns podia ser ajustada com base em padrões de demanda em vez de adivinhação. Mostrei como até pequenas transportadoras estavam começando a exigir sistemas mais inteligentes, insights mais rápidos, melhores integrações. Aí meu pai se recostou na cadeira, cruzou os braços e me interrompeu no meio da frase. Não com uma pergunta, não com uma preocupação, com uma risada. Não foi alta, mas foi suficiente. Suficiente para fazer todo mundo parar de olhar para a tela e começar a olhar para ele. Ele disse: Avery, esse é exatamente o problema com pessoas que vivem dentro de planilhas. Você acha que inteligência é a mesma coisa que liderança. Depois se virou para a sala e acrescentou: minha filha é brilhante. Sem dúvida alguma. Mas ela ainda não entende como o mundo real funciona. A gente não entrega negócios sérios para pessoas correndo atrás de ideias que soam bem na sala de aula.
A gente entrega para as pessoas que sabem proteger o que já funciona. Aí colocou a mão no ombro do Derek e disse: é por isso que o futuro desta empresa vai continuar onde pertence. Senti o sangue subir pro meu rosto tão rápido que achei que ia desmaiar. Ninguém disse uma palavra. Ninguém me defendeu. Derek pareceu envergonhado por talvez meio segundo antes de se acomodar no silêncio arrogante de um homem sendo publicamente escolhido. Minha mãe olhou fixo para as mãos dobradas. Um cliente me deu aquele sorrisinho apertado de simpatia que as pessoas usam quando estão aliviadas de que a humilhação está acontecendo com outra pessoa. Fiquei ali por mais alguns segundos, ainda segurando o controle do slide, ainda fingindo que havia alguma dignidade restante para salvar. Depois fechei o computador, agradeci a sala com uma voz que mal parecia minha, e saí. Não chorei até chegar no estacionamento. E mesmo assim, durou só 1 minuto. Não porque não doeu, mas porque algo mais frio tomou o lugar. Algo mais limpo. Sentei no carro com o motor ligado e percebi que se eu ficasse, aquele momento seria a minha vida inteira. Cada boa ideia seria filtrada pelo Derek. Cada conquista seria minimizada. Cada falha seria usada como prova de que meu pai tinha razão desde o começo. Então dirigi de volta para Illinois naquela noite, enchi 2 malas, vendi o que consegui, e comprei uma passagem só de ida para Seattle com R$22.000 e uma fúria para a qual eu ainda não tinha palavras. Meu pai chamou de fase. Minha mãe chamou de distância. Derek chamou de drama da minha parte. Mas nenhum deles entendeu o que eu tinha decidido naquele estacionamento. Eu não estava saindo para me curar. Estava saindo para construir algo que eventualmente faria todos eles se arrependerem de como tinha sido fácil me subestimar. Seattle foi o primeiro lugar onde eu tinha vivido em que ninguém se importava com a família que eu vinha. E isso foi exatamente o que eu precisava. A cidade era cinza, úmida, cara, e completamente desinteressada no meu sobrenome. Aluguei um estúdio minúsculo embalado com piso irregular e um radiador que fazia barulhos como se estivesse morrendo dentro da parede. Trabalhava em contratos freelance durante o dia, às vezes à noite também, pegando desenvolvimento back-end, dashboards de armazém, limpeza de API, qualquer coisa que pagasse o suficiente pro aluguel e me mantivesse em movimento. Parei de falar sobre a Thompson Logistics Systems quase que imediatamente. Não porque queria fugir dela, mas porque queria saber se eu era realmente capaz sem ela. Usei o nome profissional Alex Rivera quando comecei a captar clientes. Em parte porque não queria meu sobrenome de família circulando em círculos de tecnologia. Em parte porque queria que cada cliente, investidor e parceiro respondesse à qualidade do produto, não à história por trás do fundador. Aqueles primeiros 2 anos foram brutais do jeito menos glamouroso possível. Estava exausta o tempo todo, nunca tinha dinheiro suficiente, e aprendi mais com sistemas quebrados e prazos impossíveis do que qualquer aula jamais tinha me ensinado. Mas havia uma coisa que esses anos me deram que eu nunca tive em casa: clareza. As empresas menores de logística com as quais trabalhei tinham variações do mesmo problema. Seus sistemas eram fragmentados. Os dados de armazém atrasavam em relação às condições reais. As decisões de despacho eram reativas em vez de preditivas. E ninguém tinha construído uma camada de inteligência limpa e acessível que pudesse conectar software legado a decisões operacionais em tempo real de um jeito que empresas reais conseguissem usar de verdade. Esse era o gap. Esse era o futuro. Então, enquanto fazia contratos para sobreviver, estava silenciosamente construindo minha própria plataforma à noite. A primeira versão era feia, sustentada na base de cafeína e teimosia, mas funcionava. Conseguia puxar dados de Trollgrupo de armazém, rotas, velocidade de pedidos e insumos de mão de obra num único ambiente, e sinalizava interrupções antes que se tornassem um caos caro. Não era mágica. Não era fantasia. Era exatamente o tipo de sistema prático que meu pai havia descartado porque tinha vindo de mim. Meu primeiro cliente pagante foi uma distribuidora regional de médio porte perto de Tacoma. Depois veio uma operadora de câmaras frias. Depois um grupo de transportadoras que queria melhor visibilidade no fluxo de docas. Mantive tudo enxuto. Reinvesti em vez de comemorar. Contratei com cuidado. Escolhi pessoas que eram mais inteligentes do que eu em aspectos específicos, e humildes o suficiente para resolver problemas feios sem correr atrás de crédito.
Quando fiz 28 anos, o produto tinha evoluído para algo real o suficiente para atrair interesse de aquisição. Foi quando formei a Avengers Holdings, uma empresa-mãe que poderia ser dona não só de uma plataforma, mas de um ecossistema crescente de logística, inteligência, orquestração de armazém e operações preditivas. Não construí como fundadora desesperada para ficar famosa. Construí como alguém que já tinha aprendido o que acontece quando a imagem se torna mais importante do que competência. Ficamos privadas. Mantivemos entrevistas raras. Quando investidores queriam a fundadora à frente, mandava minha CO, a menos que houvesse uma razão legal para eu aparecer. Quando conferências me convidavam para palestrar, recusava mais vezes do que aceitava. As pessoas no setor sabiam que Alex Rivera era afiada, discreta e difícil de decifrar. Isso funcionava para mim. Nos 7 anos seguintes, a Avengers adquiriu ferramentas menores que resolviam problemas complementares. Uma startup de agendamento de documentos em Portland. Uma firma de análise de armazém em Denver. Uma plataforma de previsão de mão de obra em Austin. Nenhuma delas virou manchete fora da imprensa especializada. Mas juntas, nos tornaram poderosas exatamente nos cantos do mercado que empresas antigas nunca notavam, até ser tarde demais. Nos tornamos valiosas não porque éramos chamativas, mas porque éramos úteis onde ineficiência custava milhões. Durante todo esse tempo, minha família não sabia quase nada. Quando minha mãe perguntava como estava o trabalho, eu dizia que estava corrido. Quando Haley perguntava se eu ainda fazia alguma coisa de computador, eu deixava ela achar que sim. Quando Derek perguntava se eu tinha finalmente entrado em uma empresa de verdade, eu sorria e mudava de assunto. Meu pai mal perguntava. Ele já tinha me arquivado como a filha que foi pro oeste provar um ponto e nunca voltou direito. Essa suposição se tornou uma das minhas maiores vantagens. Porque enquanto eles me tratavam como ruído de fundo, eu estava estudando a Thompson Logistics Systems de fora, com um nível de honestidade que ninguém dentro da empresa estava disposto a aplicar. Li os registros. Segui as mudanças de fornecedores. Rastreei as perdas de clientes. Observei a arquitetura desatualizada se tornando um passivo. E vi a verdade óbvia que meu pai era orgulhoso demais para admitir. A empresa ainda era respeitada, mas não era mais forte. Estava sobrevivendo na reputação, nos relacionamentos antigos, e na ilusão de que os métodos de ontem protegeriam as margens de amanhã. Cerca de 18 meses antes daquele ação de graças, percebi que a janela tinha se aberto. A Thompson Logistics Systems estava vulnerável, e se o comprador certo entrasse, ainda poderia ser reconstruída em vez de ser desmontada por partes. Dei ao meu pai uma chance antes de fazer meu movimento. Através de intermediários, a Avengers enviou uma proposta silenciosa de parceria estratégica que teria modernizado a empresa sem humilhá-lo. Ele a rejeitou quase imediatamente. Achou que estava dispensando mais um estranho que não entendia o negócio dele. O que estava fazendo, na verdade, era fechar a última porta suave que eu tinha deixado aberta para ele. Depois disso, parei de tentar poupar o orgulho dele. Quando a ação de graça chegou, cada peça já estava em movimento. O conselho tinha sido trabalhado por meses de pressão. A avaliação tinha sido ancorada. Os advogados estavam fundo nos documentos. E meu pai ainda não tinha ideia de quem estava realmente sentado por trás da proposta. Cheguei ao Acrobro um dia antes do feriado com uma mala, uma expressão cuidadosamente neutra, e absolutamente nenhuma intenção de revelar nada cedo demais. Não cheguei carregada de logos ou tentando parecer uma caricatura de sucesso. Isso teria sido óbvio demais. Desesperado demais. Em vez disso, usei o tipo de confiança silenciosa que o dinheiro compra só depois de parar de precisar de aplausos. Meu casaco era sob medida. Meu relógio era discreto. Minha bolsa cara o suficiente para ser notada só por pessoas que de verdade entendiam o que estavam vendo. O motorista que me deixou estava lá porque eu não me sentia mais confortável me espremendo numa fila de aluguel de carro depois de voar para casa. Não para fazer uma entrada. Mas a entrada se fez sozinha. Minha mãe abriu a porta e pausou tempo suficiente para notar os detalhes. Me abraçou calorosamente, depois se afastou um pouco e disse: "Você está diferente." Sorri e disse que Seattle tinha sido bom para mim. Isso era tecnicamente verdade. Tinha sido brutal também.
mas brutal do jeito que forja algo útil. Dentro, a casa parecia igual. A mesma madeira polida, as mesmas fotos de família encenadas, a mesma versão cuidadosamente preservada de uma vida que sempre pareceu mais estável do que se sentia. Meu pai estava no escritório, claro. Estava sempre no escritório antes de um grande anúncio, como um homem ensaiando a própria importância. Encontrei Derek na sala com um drink na mão antes do meio-dia, falando alto sobre planos de expansão como se já estivesse tocando a empresa. Ele me abraçou com um braço, me avaliou de cima a baixo e perguntou se eu estava finalmente indo melhor por lá. Melhor do que o quê? Quase perguntei. Mas não havia sentido. Haley apareceu alguns minutos depois com o celular já apontado para a sala, capturando a preparação aconchegante do Ação de Graças em Família para seguidores que achavam que dinheiro herdado parecia sem esforço porque ninguém nunca filmava a bagunça por trás. Ela beijou minha bochecha no ar e perguntou se eu tinha namorado ainda, com aquele tom que mulheres usam quando fingem ser curiosas mas na verdade estão fazendo o inventário. Disse que não. Ela disse que provavelmente era melhor assim, porque homens ambiciosos odiavam mulheres fortes a menos que pudessem se gabar delas. Depois riu como se tivesse dito algo inteligente. A única pessoa que parecia genuinamente inquieta com minha presença era minha mãe. Ela ficava me olhando do jeito que as pessoas olham para um quadro que de repente temem ter entendido errado da primeira vez. Naquela tarde, passei pelo escritório do meu pai e ouvi a voz dele pela porta, cortada e satisfeita consigo mesma. Estava no viva voz com alguém da equipe jurídica confirmando números, cronogramas, e uma ligação final depois do jantar de ação de graças. 53 milhões, ele disse. E na voz dele eu ouvi o alívio de um homem que acreditava ter executado um último grande ato de controle. Fiquei parada por um momento, ouvindo. Ele ainda achava que essa venda encerraria a história nos termos dele. Ainda achava que estava escolhendo o final. Quando saiu e me viu no corredor, me deu aquele meio sorriso distraído que homens poderosos dão para as pessoas que não consideram relevantes para a conversa de verdade. Dia importante amanhã, ele disse. Você provavelmente não teria interesse nos detalhes. Disse que talvez ele fosse se surpreender. Ele mal me ouviu. Naquela noite, na preparação do jantar, minha mãe se preocupava com os assentos e os talheres. Haley praticava ângulos casuais para o arranjo de centro da mesa. Derek fez uma piada sobre como o pai provavelmente estava prestes a fazê-lo rico o suficiente para se aposentar aos 45. Ninguém notou que eu nunca ri. Ninguém notou que passei a noite inteira estudando os rostos deles como se estivesse memorizando a última versão de uma dinâmica familiar que estava prestes a parar de existir. A parte mais difícil não foi guardar o segredo. Foi sentar naquela casa, ouvir os mesmos padrões, observar os mesmos desprezos e perceber que eles não tinham ideia de quão perto estavam de descobrir que cada suposição que tinham feito sobre mim estava errada. Quando o jantar de ação de graças finalmente começou, eu não estava nervosa. Eu tinha terminado de esperar. A sala de jantar parecia exatamente como sempre havia parecido nos feriados, o que fez o que aconteceu lá parecer ainda mais afiado. A mesa estava posta com a porcelana fina da minha mãe. Velas brilhavam suavemente. E cada assento refletia a mesma hierarquia familiar que seguíamos há anos. Meu pai na cabeceira. Minha mãe à frente dele. Derek perto o suficiente para captar cada olhar de aprovação. Haley onde a luz a favorecia melhor. E eu, longe o suficiente para estar incluída, mas nunca central. O jantar começou com a performance habitual. Elogios sobre a comida, piadas sem graça, conversas que soavam calorosas até você realmente prestar atenção. Derek falava sobre crescimento e legado como se tivesse pessoalmente construído algum dos dois. Haley falava sobre um novo contrato de publicidade e ficava checando o celular por baixo da mesa. Minha mãe bebia rápido demais. Meu pai mal tocava na comida, porque estava cheio demais de si mesmo para ter fome. Aí, logo depois que os pratos foram retirados e antes da sobremesa, ele bateu o talher no copo. A sala silenciou na hora. Ele se levantou com aquela mesma autoridade polida que eu tinha visto minha vida inteira e anunciou que, após meses de negociações confidenciais, havia concordado em vender a Thompson Logistics Systems. Derek sorriu antes mesmo de ele terminar a frase. Haley deu um gaspido que soou mais animado do que chocado.
O rosto da minha mãe contraiu, mas ela manteve aquele sorriso social cuidadoso no lugar. Aí meu pai desferiu o segundo golpe. Disse que nenhum de nós devia esperar a herança fácil da venda. Ele e minha mãe decidiriam para onde o dinheiro iria. E uma parte significativa seria direcionada para outro lugar. O sorriso de Derek desapareceu. Haley perguntou aos berros: Espera, o que você quer dizer com outro lugar? Meu pai continuou falando sobre responsabilidade e administração, ainda esperando soar nobre enquanto cortava os próprios filhos do futuro. Derek se empurrou para fora da mesa e exigiu saber como podia ter passado anos na empresa e ainda ser pego de surpresa assim. Haley entrou em pânico sobre o que aquilo faria com a imagem da família. Minha mãe mandou todo mundo baixar a voz. No meio de tudo isso, fiquei quieta. Larguei o garfo e esperei até a sala se lembrar de que eu existia. Então fiz uma pergunta. Pai, quem é o comprador? Ele se endireitou, satisfeito em ainda segurar um fato que o fazia sentir poderoso. Avengers Holdings, ele disse. O valor final é 53 milhões. Gente séria. Eles sabem o que esta empresa vale. Acenei uma vez. Deixei o silêncio se estender. E disse, pai, e o seu Avengers Holdings? Ninguém se mexeu. Derek deu uma risadinha curta primeiro, porque homens como ele sempre acham que a pior possibilidade deve ser piada. Haley me encarou como se eu tivesse começado a falar outra língua. Minha mãe baixou lentamente a taça de vinho. Meu pai não reagiu por 2 segundos inteiros, o que me disse que tinha me ouvido perfeitamente. Então disse, não seja ridícula. Tirei um porta-cartões fino da bolsa e coloquei um cartão na mesa. A. Rivera, fundadora e CEO, Avengers Holdings. Meu pai o pegou. E eu observei a mudança percorrer o rosto dele em etapas. Confusão. Resistência. E então a realização feia de que a compradora que havia admirado era a filha que havia passado anos descartando. Derek exigiu saber que jogo eu estava jogando. Disse que não era jogo. A Avengers havia negociado através de equipes jurídicas de aquisição por meses. O negócio era legal, assinado e final. Meu pai disse que a fundadora da Avengers era Alex Rivera. Disse que Alex Rivera era um nome profissional e que negócios sérios usavam intermediários todos os dias. Haley continuou sussurrando meu Deus como se achasse que isso pudesse desfazer a noite. Meu pai perguntou há quanto tempo eu estava planejando aquilo. Disse que a pergunta melhor era há quanto tempo ele havia se recusado a ver o que estava bem na frente dele. Lembrei a ele da proposta de parceria que a Avengers havia enviado meses antes, aquela que ele rejeitou porque assumiu que ninguém fora do círculo dele entendia a empresa. Disse que a Thompson Logistics Systems estava sobrevivendo em relacionamentos antigos, sistemas desatualizados, e na recusa dele de evoluir. Ele disse que eu não tinha o direito de humilhá-lo em casa no Ação de Graças. Disse que ele próprio vendeu a empresa. Só nunca imaginou que a pessoa capaz de comprá-la poderia ser eu. Derek se levantou de um salto e me acusou de ter planejado tudo aquilo para destruí-lo. Disse, não. Planejei para salvar uma empresa que ele estava ajudando a arruinar. Depois mencionei as propinas de fornecedores, as faturas infladas e os acordos paralelos que ele achava que ninguém havia rastreado. Ele congelou na hora. Minha mãe olhou de um para outro em descrença. Meu pai exigiu uma explicação. Então dei uma. Durante a due diligence, a Avengers encontrou um padrão de contratos inflados roteados por um fornecedor preferido que Derek sempre defendia. Os excessos levavam de volta a uma conta conectada a ele. Derek me chama de mentirosa. Disse que tinha a documentação. Foi aí que a sala realmente mudou. Haley começou a chorar. Meu pai parecia mais velho, menor de alguma forma, despido da certeza que havia usado como armadura por anos. Por fim, ele me perguntou o que eu queria. Disse que queria o que havia conquistado. Queria a empresa modernizada antes que desmoronasse sob uma liderança que confundia herança com competência. Queria que as pessoas que faziam o trabalho de verdade tivessem um futuro não amarrado ao ego dele. E queria que ele, pelo menos uma vez, entendesse que o maior erro que cometera não havia sido subestimar o mercado. Havia sido subestimar a própria filha. A sala ficou em silêncio de novo. Meu pai sentou devagar. Derek ficou de pé, pálido e furioso. Minha mãe me olhou como se me visse pela primeira vez. Então meu pai disse,
Nunca imaginei que você pudesse fazer algo assim. E eu respondi: esse foi seu primeiro erro. Aquele jantar de ação de graças não terminou com perdão. E fico feliz que não tenha terminado. Dano real não desaparece porque uma verdade finalmente aparece. Quando a mesa se desfez, Derek foi direto para as ameaças sobre advogados e traição. Haley se trancou no banheiro e começou a deletar posts antes que a internet pudesse conectar pontos demais. Minha mãe ficou parada na sala de jantar, com a aparência de uma mulher que havia passado décadas preservando aparências, só para assistir a verdade rasgar tudo. Meu pai disse muito pouco. Foi assim que soube que ele havia entendido exatamente o que tinha acontecido. Ele me chamou para o escritório na manhã seguinte, logo depois das 7. Não tinha dormido. O cômodo cheirava a café, papel, e o pânico rançoso de um homem procurando uma volta ao passado. Perguntou se a venda podia ser interrompida. Disse que não. O conselho havia aprovado. As assinaturas estavam executadas e a estrutura legal estava travada. Perguntou o que aconteceria com o nome da empresa. Disse que não estava apagando o legado do meu avô, mas estava encerrando a ilusão de que legado sozinho pudesse tocar um negócio moderno. Thompson Logistics Systems continuaria durante a transição, depois evoluiria sob a infraestrutura da Avengers. Perguntou o que aconteceria com ele. Disse que seria oferecido um cargo de chairman emérito, respeito público e relevância privada, e um pacote generoso se conduzisse à transição de forma profissional. Essa resposta o machucou mais do que raiva teria feito. Depois me perguntou sobre Derek. Mostrei evidências suficientes para destruir qualquer fantasia que ainda tinha sobre o herdeiro escolhido. Derek havia desviado através de inflação de fornecedores, enquanto se escondia atrás da confiança familiar. Ao meio-dia, ele havia parado de me ameaçar e começado a barganhar. Foi dado a ele uma escolha: reembolsar o que conseguia, renunciar silenciosamente e ficar fora das manchetes, ou forçar uma revisão jurídica mais profunda que terminaria com o que restava de sua credibilidade. Renunciou dentro de uma semana. A punição real não foi perder o título. Foi que todo mundo finalmente o viu claramente. Não como um herdeiro, só como um homem medíocre que havia sido carregado por tempo demais. A queda de Haley pareceu diferente, mas foi real. Drama familiar sufficient as a pra Marcus ficarem nervosas. Ela perdeu parcerias. Seu engajamento despencou. E pela primeira vez, Charme não a protegeu. No começo, me culpou. Depois, para minha surpresa, mudou. Parou de performar a fantasia sem esforço e começou a falar honestamente sobre vergonha, dependência, e o quanto ela de verdade não sabia sobre construir algo real. Foi a primeira coisa autêntica que eu já vi ela fazer. Minha mãe foi mais difícil de entender. Alguns meses depois, ela veio a Seattle e admitiu o que deveria ter dito anos antes. Ela sempre soube que eu era a mente mais forte na sala. Cada vez que ficou em silêncio, se convenceu de que estava mantendo a família unida. Agora entendia que silêncio não protege famílias. Protege as pessoas que já estão ganhando. Foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpa que ela já havia me dado. E porque foi honesto, aceitei. Meu pai nunca ficou fácil, mas ficou mais quieto. Em público, aceitou a transição com a dignidade que conseguiu salvar. Em privado, teve que viver com o fato de que a filha que descartou tinha construído algo poderoso sem o nome dele, sem o dinheiro dele, sem a permissão dele. Ficou na empresa só de título. As pessoas o ouviam por respeito, não por obrigação. Podia aconselhar, mas não podia comandar. Para um homem que havia confundido autoridade com identidade por décadas, isso foi punição suficiente. 6 meses depois, a empresa parecia diferente. Mais saudável. Mais rápida. Minos Teatral. Tínhamos limpado contratos ruins, atualizado sistemas falhos, retido as pessoas que valiam ser retidas, e reconstruído a confiança dos clientes com resultados em vez de discurso sobre legado. Eu dividia meu tempo entre Seattle e Chicago. Mas quando andava por aqueles escritórios agora, ninguém olhava através de mim. Ninguém perguntava se eu entendia o mundo real. Não tinha apenas comprado a empresa. Tinha quebrado o padrão que a envenenava. E essa era a vitória de verdade. Porque vingança que termina em humilhação é rasa. O final melhor é quando a pessoa que foi subestimada não apenas expõe a verdade.
ela constrói algo melhor a partir dela. Essa é a lição que carrego daquela noite. Lealdade familiar não significa nada quando é construída sobre favoritismo, silêncio e direito adquirido. Um legado não é preservado entregando poder ao filho mais barulhento da sala. É preservado dando responsabilidade para a pessoa disposta a merecê-la. E se existe algum ensinamento real no que nos aconteceu, é esse. Nunca confunda conforto com caráter. Nunca confunda ser escolhido com ser capaz. E nunca assuma que quem está quieto na mesa não tem poder só porque ainda não o usou. No ação de graça seguinte, a sala era menor. A refeição era mais simples. E ninguém estendeu a mão para um discurso. Meu pai pediu minha opinião antes da sobremesa. Minha mãe ouviu quando respondi. Haley falou sobre trabalho sem fingir que era sem esforço. Derek não veio, o que provavelmente foi melhor para todos. E pela primeira vez na minha vida, sentei àquela mesa sem me sentir invisível. Não porque eles finalmente me deram permissão para importar, mas porque eu já havia aprendido que nunca precisei dessa permissão.